Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números. Eu sou o professor Augusto. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Ok, gente? Vamos fazer esse canal crescer. Bom, gente, hoje nós vamos ver conjuntos, né? Conjuntos numéricos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, gente, conjuntos numéricos. Vamos falar um pouco sobre o conjunto numérico, né? Que ele engloba os números naturais, números inteiros, os números racionais e irracionais e os números reais, ok? Bom, como introdução, conforme a história da humanidade foi sendo escrita diante das mudanças das necessidades, a espécie humana foi desenvolvendo procedimentos tanto para armazenar informações quanto para transferi-las, para as futuras gerações. As necessidades de contar e medir foram de fundamental contribuição para que o ser humano fosse, gradualmente, desenvolvendo o conceito de números e inventando os mais variados tipos de numerais, dependendo das quantidades, medições e valores que precisava representar, ok? Assim surgiram representações para os números inteiros, fracionários, decimais, negativos, irracionais e imaginários, tá? Apesar das ideias de números terem surgido há talvez 30 mil anos, foi apenas no século XIX que os matemáticos trabalharam mais intensamente na organização dos números, conhecidos em conjuntos, de acordo com suas propriedades. Para melhor estudá-los e organizar a esses conjuntos, denominamos conjuntos numéricos. Tudo bem? Bom, o papiro de Hindi, também conhecido como papiro Hermes, é o mais extenso rolo de papiro de natureza matemática, com medidas aproximadas de 5 metros de comprimento e 0,30 metros de altura, sendo peça integrante do acervo do Museu Britânico em Londres. Assim, foi copiado pelo escriba egípcio Hermes por volta de 1650 a.C., de material proveniente do Reino do Meio, de cerca de 2.000 anos antes de Cristo a 1.800 anos antes de Cristo. Comprado em 1858 pelo antiquário escocês Henry Hindi em 1833 a 1863, por isso conhecido como papiro Hindi, contém 85 problemas resolvidos que envolvem situações cotidianas, tais como armazenagem de grãos de trigo, preço do pão e alimentação do gado, né? Então nós temos aí, né, uma foto, né, uma parte da foto do papiro Hindi, ok? Aonde aqui constavam, né, essas medições, né, esses cálculos, ok? Que é apenas um breve conceito sobre a história, né, dos números, gente. Bom, aí nós temos o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, né, no N maiúsculo. A contagem direta levou à criação dos números naturais, os primeiros números criados pelo ser humano a partir da necessidade de contar objetos e outros seres encontrados na natureza. Hoje, os números naturais são usados em nosso dia a dia para quantificar, medir, comparar, ordenar, codificar, registrar e etc, né? Então aí nós temos aí uma foto de um velocímetro, né, de um carro, né, números usados para representar a velocidade, né. Também aqui que nós temos alguns números. Esses números são números naturais. Aqui nós temos outro, né, que são código de barra, né, e aqui nós temos aqui o CEP, né, de uma rua, né. Então, usando os números naturais em código como CEP ou código de barra, né. Bom, os números são representados por símbolos. Para representar os números naturais, os símbolos usados são os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? O termo algarismo é derivado da parte do nome do matemático e astrônomo árabe Mohammed Ibn Musa, né? Al-Khwarizmi, né? De 780 a 850, cujos trabalhos divulgaram um sistema de numeração indo-árabico. Então, esse sistema de numeração que usamos hoje, né, é chamado de indo-árabico, ok? Então, aí nós temos uma foto de Mahomet, né, que contribuiu, né, para o desenvolvimento dos números naturais, ok? Bom, modernamente, são números naturais aqueles que representam a quantidade de elementos de um conjunto finito ou vazio, né?
Indicando-se por n o conjunto dos números naturais e por n asterístico o conjunto dos números naturais não nulo, temos, né? Então, n, 0, 1, 2, 3, 4, né? Infinito, né? E n asterístico, que é chamado de números naturais não nulos, é 1, 2, 3, 4, infinito. Então, veja só que aqui não tem um zero. Então, toda vez que você tiver um n que tem um asterístico, são todos os números naturais, excluindo o zero, ok? Do conjunto. Então, né, ou n asterístico, né, é igual a n menos o elemento zero, ok? Note que o número naturais não nulo ele está contido dentro dos naturais. Então, veja esse símbolo aqui, já foi estudado, né? É o símbolo de estar contido. Então, zero, que é o elemento de n, n asterístico, está dentro do conjunto n, né? Então, zero está dentro do conjunto n, que está aqui ele, né? Zero está dentro desse conjunto, ok? Então, n asterístico está contido em n, tudo bem? Convencionalmente, um asterístico acrescentado à letra que designa o conjunto numérico indica que o número zero foi excluído desse conjunto, como acabei de explicar, ok? O conjunto dos números naturais é infinito e seus elementos podem ser ordenados, né? Para cada número natural n, temos seu sucessor, que é o número natural n mais 1, ou seja, que por sua vez tem o seu sucessor natural n mais 2 e assim por diante, né? Então, se eu tenho aqui ó, o número natural 2, quem é o sucessor de 2? N mais 1. Então, se 2 é n, 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente, né? Seguindo essa regra, ok? E essa aqui também. Bom, sucessão de números naturais, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n mais 1, n mais 2, n mais 3, né? Infinito. Bom, os números naturais n e n mais 1 são chamados de consecutivo e n é o antecessor de n mais 1, certo? Então, n é antecessor que vem antes. Então, se eu tenho um número natural n mais 1 e esse n mais 1 é 2, então o antecessor dele é o 1, né? Então, 1 mais 1, 2. O antecessor de 2 é 1, tá? Um exemplo. Na sucessão dos naturais, se o número A antecede o número B, dizemos que A é menor que B. Então, A é menor que B, ou que B é maior que A, né? B é maior que A, tudo bem? Podemos representar o conjunto geometricamente por meio de pontos dispostos em uma reta, chamada de reta numerada ou numérica, né? Para isso, nela, né? Indicamos um ponto de origem correspondente ao número zero. Determinamos uma unidade de medida e estabelecemos uma orientação que, em geral, é para a direita. Então, temos aí a reta numérica, o ponto zero, e para a direita, né? Então, aqui foi acrescentado uma unidade de 0, 1, ok? Então, temos uma representação na reta numérica. Considerando essa unidade de medida, marcamos sobre essa reta outros pontos correspondentes aos números 2, 3, 4, 5 e 6, e etc, né? Nós temos aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa reta começando do zero para a direita, são todos os números naturais, que começam a partir do zero. Para quaisquer dois números naturais, o resultado da adição e da multiplicação entre eles é também um número natural. Porém, a subtração e divisão entre eles nem sempre resulta num número natural, ok? De maneira geral, sendo A e B dois números naturais, na subtração temos se A é maior ou igual a B, então a diferença de A menos B é um número natural. Se A menor que B, então a diferença de A menos B não é um número natural. Então, qual é o significado para 2 menos 8? Né? Então, fica aí uma interrogação, ok? Porque se A é menor que B, não é um número natural. Então, para desenvolver esse problema, ter o resultado dessa expressão, temos que conhecer o próximo conjunto, ok? Assim, temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, né? Então, o que são os números inteiros? Durante séculos, os matemáticos conviveram com a dificuldade de atribuir significado formal à diferença de A menos B, sendo A e B dois números naturais com A menor que B.
Situações de ordem prática, tais como expressar dívidas, indicar temperatura e regiões que o inverno atingem temperaturas inferiores à normal de fusão do gelo, 0 graus Celsius, contribuíram para a criação dos números negativos, né? Então, é só aqui uma imagem, né, de um termômetro, onde eu tenho números positivos e números negativos, ok? Então, termômetro que pode registrar temperaturas negativas e positivas. Associemos a cada número natural ao seu oposto simétrico, indicando por -a, de modo que a mais menos a, entre parênteses, é igual a zero. Assim, menos 6 é o oposto de 6, né? Pois 6 mais menos 6 é zero. 5 é o oposto de menos 5, porque menos 5 mais 5 é zero. 0 é o oposto dele mesmo, porque 0 mais 0 é zero. Dessa forma, a subtração de 2 menos 8 passa a ter significado, né? Então, 2 menos 8 é igual a menos 6. Como aqui existe o mais com menos é menos. 8 menos 2, 6. O maior número é o 8. Então, qual é o sinal do 8? Negativo. Então, vou botar negativo, ok? Então, na subtração, você faz o jogo de sinal, subtrai e consegue o sinal do maior número, ou seja, do maior módulo, né? Nesse caso é o 8, então por isso que vai ficar menos 6, tudo bem? Da situação dos números naturais como seu oposto ou simétrico, temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pelo símbolo Z, né, maiúsculo, proveniente da palavra alemã Zahl, em português, número. Então, Z, conjunto dos números inteiros, que é Z, representado pela letra Z, são tanto números negativos, infinito negativo, ó, né? Infinito negativo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais infinito. Então, o conjunto dos números inteiros são tanto números negativos quanto números positivos, ok? Note que N está contido em Z. Todo número natural é inteiro. Todo número natural, né, é um número inteiro, ok? Então, N está contido em Z. Note que esse símbolo aqui está contido só é usado de conjunto para conjunto, tudo bem? E aqui nós temos a representação, né? Então, se N está contido em Z, ó, N, ele está dentro de Z. Z é isso aqui, né? Porém, essa parte toda vermelha, só que N está dentro dele, ó. Então, é por isso que o N está contido em Z. Então, N também é considerado um número inteiro, ok? Para o conjunto dos números, temos alguns subconjuntos notáveis, são eles, né? Conjunto dos números inteiros não nulos, então inteiro asterístico. Lembra do n que tinha um asterístico? Então, pois é. Então, no n asterístico, o zero não está incluso. Acontece a mesma coisa que com o z. Então, z asterístico são todos os números inteiros menos o número zero, que não está aqui, ó, entre menos 1 e 1. Então, são números negativos, números positivos e o zero não está incluso. Então, o z asterístico são todos os números inteiros menos o elemento zero, tá bom? Depois, o conjunto dos números inteiros não negativos é z positivo, né? Então, z com mais aqui embaixo significa que são todos os números positivos, incluindo zero, porque ele é um número nulo, ok? Assim, z mais é igual a n. Por que igual a n? Porque do zero para mais positivo são todos os números naturais. Então, z mais é igual a n. Conjunto dos números inteiros positivos, né? Conjunto dos números inteiros positivos. O conjunto dos números inteiros positivos é z asterístico mais, tá? Z asterístico mais, que é igual 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Infinito, para mais infinito. Então, z asterístico mais é igual a n asterístico, né? Veja que o z mais asterístico, o zero não está incluso, tá? Somente números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Mais infinito, tudo bem? Depois nós temos o conjunto dos números inteiros não positivos, z-, não positivos, z-. Então, igual, menos, infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ok? Zero é nulo, então ele está incluso, porque se tivesse o asterístico aqui, o zero não está incluso. Tudo bem? Depois temos o conjunto dos números inteiros negativos, z asterístico menos, né? Números inteiros negativos. Então, são todos os números negativos que eu tenho, menos o número zero, ok? Ou seja, menos o número zero e os números positivos, tá bom?
O conjunto dos números inteiros é infinito e seus elementos podem ser ordenados para cada número inteiro k. Temos seu sucessor, que é o inteiro k mais 1, que por sua vez tem o seu sucessor inteiro k mais 2, e assim por diante, tá bom? Os números inteiros k e k mais 1 são chamados de consecutivo, e k é antecessor de k mais 1. Ok, então se eu tenho um número 6, né, e o 6 é k mais 1, então para dar 6 seria 5 mais 1. Né? Então qual é o antecessor desse cara aqui? É o próprio k, que seria o 5. Então 5 é o antecessor de 6, porque se eu botar o 5 aqui no lugar de k, 5 mais 1, 6. Então o k é o antecessor, que seria o 5. Um exemplo, né? Representando o conjunto dos números inteiros na reta numerada, temos, né, ó, então, sentido positivo, sentido negativo. Origem 0, né? Então, para cá, números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E para cá, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Ok? Então, veja só que dentro do conjunto dentro da reta numérica, numerada, dos conjuntos inteiros, eles têm números opostos, né? Do lado direito com o lado esquerdo, né? Do sentido positivo com o sentido negativo. É por isso que tem aqui uma flecha, né? Apontando números opostos ou simétricos, ou seja, menos 1 é o oposto de mais 1, mais 2 é o oposto de menos 2, mais 3 é o oposto de menos 3 é o oposto de mais 3 e mais 4 é o oposto de menos 4, e assim sucessivamente, tá bom? Então aqui nós temos números opostos. Para quaisquer dois números inteiros, o resultado da adição, da subtração e da multiplicação entre eles é também um número inteiro. Porém, a divisão entre eles nem sempre resulta no número inteiro, né? Sejam A e B dois números inteiros, né? Temos a seguinte situação. Se A é múltiplo de B, então a divisão A por B resulta no número inteiro. Se A não é múltiplo de B, então a divisão de A por B não resulta no número inteiro, né? Qual o significado para 2 terços? Então veja que 2 ele não é múltiplo de 3. Então existe essa divisão. Então para resolver, né, esse pequeno problema, né, a gente tem que conhecer o próximo conjunto, ok? Que é justamente o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q maiúscula, tá bom? Assim, dividir um terreno em lotes de mesmo tamanho e produzir embalagens de diferente capacidade para determinado produto são exemplos de situações que contribuíram para a evolução da ideia de números racionais e sua representação, né? Então temos aí um exemplo, ó, uma caixa de leite, né? 1 litro, 1,5 litro, né? Que é 1/2 e 1/4 de litro, ok? Então aqui estão representados por números racionais, tudo bem? Chamaremos de racional a todo número que possa ser obtido da divisão de um inteiro A por outro inteiro não nulo B, que será escrito sobre a forma de uma fração ou razão A por B, né? A está para B ou A dividido por B. Dessa forma, a divisão dos terços passa a ter significado, né? Representando o conjunto dos números racionais pela letra Q, temos que é o conjunto dos números racionais, abre chaves, a divisão A por B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z asterístico, ou seja, é um Z não nulo, né? Então são todos os números que podem estar no denominador, tá? Menos o número zero, porque o número zero não existe nenhum número que seja divisível por zero, por isso que é escrito Z asterístico, ok? Assim, são números racionais, né? Primeiro, os números inteiros podem ser escritos na forma A dividido por 1, porque toda fração é uma divisão. Então, todo número dividido por 1 sempre é ele mesmo, né? Então, temos um exemplo. Menos 6 é igual a menos 6 dividido por 1, 0 é igual a 0 dividido por 1 e 4 é igual a 4 dividido por 1, né? Como Z está contido em Q, temos o diagrama, né? Então, Z está contido em Q. Então, veja que a parte de azul é todo representado os números racionais, depois vermelho os números inteiros e depois os números naturais. Então, pode dizer que N está contido em Q e eu posso dizer que Z está contido em Q, ok? 2. Números decimais exatos
dízimas finitas. Então, temos como exemplos, 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10, 1,23 é a mesma coisa que 123 sobre 100, menos 32,456 é a mesma coisa que menos 32.456 dividido por 1000. Isso aqui é chamado de dízimas finitas, ok? Os números decimais periódicos de dízima periódica, né? Então, 0,777, né? É uma dízima periódica, porque se repete. É a mesma coisa que 0,7, um tracinho em cima, né? Que é a mesma coisa que 7 sobre 9. Então, se você dividir 7 por 9, você vai encontrar 0,777, ok? 1,23, 23, 23, 23, né? É igual a 1,23, um tracinho em cima. 1,2323 é a mesma coisa que 122 por 99. Então, se você dividir 122 por 99, você vai encontrar 1,232323, que é uma dízima periódica, né? Menos 0,4333 é a mesma coisa, né? É igual a menos 0,043, o tracinho em cima, vai dizer que é dízima, tá bom? Que é igual a menos 39 sobre 90. Então, se eu dividir 39 por 90, eu vou encontrar menos 0, né? 0,43333. Então, isso aqui são chamados de dízimas periódicas. Também para o conjunto dos números racionais, temos alguns subconjuntos notáveis, são eles, né? Conjunto dos números racionais não nulos, que é asterístico, então é o conjunto Q menos elemento zero. Conjunto dos números racionais não negativo, Q mais, né? Então, não negativo, Q mais. Conjunto dos números racionais positivos, Q asterístico mais. Então, é o conjunto Q mais menos o elemento zero. Conjunto dos números racionais não positivos, Q menos. Conjunto dos números racionais negativos, Q asterístico menos, que é igual a Q menos menos o elemento zero. Assim, temos o conjunto dos números racionais é também infinito e ordenado, né? Assim, representando o conjunto dos números inteiros racionais na reta numerada, temos, bom, aqui nós temos os números racionais representados, né? Estão com os números representados na cor vermelha, ok? Então aqui nós temos de preto, do lado direito, né? Conjunto dos números naturais, que também é conjunto dos números inteiros, e para cá, para o lado esquerdo, conjunto dos números negativos, de preto, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E de vermelho são os números racionais, né? Então, assim como os números inteiros, os números racionais também têm números opostos, ou simétricos, né? Então, 7 meios, né? O oposto deles é menos 7 meios, né? Aqui, aí, e assim sucessivamente, tá bom? Então, veja só que os números racionais estão entre os números, né, inteiros, né? São números na forma de números decimais, porque toda fração é uma divisão. Então, veja só que aqui 1 sobre 2, ou 1 meio, é 0,5, e 0,5 está entre 0 e 1, está na metade, né? Por isso que está bem aqui, o ponto, né? 0,5, que é a mesma coisa que 1 meio, tá? E assim são os outros números, tudo bem? Então aqui é a forma representada na reta numerada. Todo número racional tem também um oposto ou simétrico, né? Por exemplo, o oposto de 2 terços é menos 2 terços, como eu acabei de citar aqui, né? O exemplo do menos 7 meios e 7 meios, tá? E isso é simétrico, né? Assim, menos 1,2345, né? O oposto dele é 1,2345, né? Então, todo número racional tem seu oposto simétrico, né? Porque o oposto tem também um significado simétrico, tudo bem, gente? Desse modo, para todo número racional, P dividido por Q, né? Ele representa dois números, sendo P e Q diferente de zero, denominamos inverso ou recíproco dele o número P, o número Q por P, né? Então, denominamos o inverso dele, ou recíproco, o número Q por P. Assim, o inverso de 2 terços é 3 meios, e o inverso de menos 1 quarto é menos 4, ok? Então, todo número racional, eu posso ter o inverso dele, tá? O produto de um número racional pelo seu inverso é sempre igual a 1.
Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esses dois exemplos e esse 2, eles vão dar 1, né? Então, 2 terços vezes 3 meio é igual a 1, porque 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 é 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Menos 1 quarto vezes menos 4 é igual a 1, né? Então, menos vezes menos, mais 1 vezes 4 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, todo número racional, o produto entre eles, ou seja, o produto de seus inversos, sempre vai ser igual a 1, tá? Também é possível transformarmos um número decimal periódico em um número racional fracionário, né? Processo conhecido como obter sua fração geratriz. Veja a seguir. Então, bom, aí nós temos como exemplo, né, sobre dízima. Determinar a fração gerativa da seguinte dízima periódica, né? Nós temos a letra A, letra B, letra C. Letra A 0,222, B 0,72272 e C 1,3777. As duas primeiras são chamadas de dízima simples e a última chamada de dízima composta, ok? A gente vai fazer a resolução das três. Assim, a letra A 0,222. Então, o que acontece para resolver uma dízima periódica e transformar numa fração, né? Que quando eu dividir dois números vai dar essa dízima periódica. Então, a letra A, 0,222, eu vou te chamar de x. Então, x é igual a 0,2222. Essa linha toda, né, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, eu vou multiplicar por 10, tá? Vou multiplicar ambos por 10. Então, 10 vezes x vai ser 10x. 10 vezes 0,222 é 2,222. Vai dar uma casa decimal para a direita, né? Então, dou uma casa decimal para a direita, vou aplicar vírgula aqui, tá? Então, o que acontece agora aqui, quando eu obtenho uma segunda expressão? Eu vou pegar essa segunda expressão e diminuir da primeira. Então, vai ficar 10x menos x e 2,222 menos 0,222. Então, vai ficar 10x menos x igual 2,222 menos 0,222. 10x menos x, 9x. 2,222 menos 0,222 é 2. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 2 nonos. Então, se eu pegar 2 e dividir por 9, vai dar essa dízima periódica 0,222, ok? A letra B. A letra B, desculpa, né? Então, logo assim, 2 nonos é a fração geratriz da dízima 0,222. A letra B. Chamando a letra B toda de x, né? Então, x é igual a 0,727272. O que acontece aqui? Veja que na letra A eu só tenho um número, né, repetindo. Aqui eu tenho dois números repetindo. Como aqui só tinha um número repetindo, eu multipliquei por 10. Como aqui tem dois números repetindo, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar tanto o segundo quanto o primeiro membro por 100. Então, x vezes 100, 100x, 0,727272 vezes 100, 72,727272, ok? Então, o que acontece aqui? Como eu fiz aqui na primeira, eu vou pegar, né, o de baixo e subtrair pelo de cima. Vou pegar o de baixo e subtrair pelo de cima. Então, vai ficar 100x menos x igual 7,72 menos 0,72, né? Então, esse menos esse vai dar 99x e esse menos esse vai dar 72. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 72 sobre 9. Ambos eu posso simplificar, né? Eu posso dividir 72 por 9 e 99 eu posso dividir por 9. 72 dividido por 9 vai dar 8 e 99 dividido por 9 vai dar 11. Então, se eu pegar 8 dividido por 11, vai dar 0,727272, né? Logo, 8 onzeavos é a fração geratriz da dízima 0,727272, ok? Vamos lá para a letra C. Letra C, gente. A letra C chamando ela de x, né? Então, x igual a 1,3777. Então, veja só. Como eu falei, ela é chamada de dízima periódica composta, né? Então, veja só. Se eu ignorar essa parte aqui, eu vou ter apenas o 777, que é uma dízima simples. Então, eu vou ter que andar uma casa para a direita. Para isso, eu vou multiplicar ambos os membros por 10. Multiplicando por 10, eu vou ter 10x e 13,77. Né? Quando multiplica por uma casa decimal por 10, anda uma casa que uma vírgula anda uma casa para a direita. Né? Então, veja só, que agora eu transformei em uma dízima simples.
né? Então, vou multiplicar por 10 de novo ambos os membros. Multiplicando ambos os membros por 10, né? Eu vou ter 100x e aqui eu vou ter 137,77, né? Manda uma casa para a direita. Então, o que acontece agora? Eu vou pegar essa equação, né? E vou diminuir da segunda equação. Então, vai ficar 100x menos 10x, né? E 137 menos 13,77, né? Subtraindo aqui, eu tenho 90x. Subtraindo aqui, eu vou ter 124. Como está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Fica 124 sobre 90. Simplificando ambos por 2, 124 dividido por 2, 62, e 90 por 2, 45. Então, fica 62 sobre 45, né? Logo, 62 sobre 45 é a fração geratriz da dízima 1,3777. Então, se eu pegar 62 e dividir por 45, eu vou encontrar isso aqui. Tudo bem? Bom, gente, o módulo 7, né, tem a ver com um exercício de aplicação. A questão número 1 é o seguinte. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura, né? Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento, né? Então, nós temos aí, né, um rio, onde o terreno vai ser cercado, ok? Aí nós temos aí a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar, desculpa, esse terreno é a alternativa A, B, C, D e E, né? Então, quantos rolos são necessários para cercar este terreno, ok? Sabendo que cada rolo compõe de 48 metros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar o perímetro, né? 81 mais 90. Assim, eu vou ter 132 metros. Eu vou pegar 352 metros, né, de tela, né? Somando aqui o perímetro. Então, eu vou pegar 352 e dividir por 48, né? Fazendo a divisão, eu vou encontrar 7,333. Eu botei apenas 7,3, ok? Então, no mínimo, ele vai ter que comprar 8, né? 8 rolos, porque 7, se ele comprar 7, vai faltar. Então, se ele comprar 8, vai sobrar um pouco. Então, ele tem que comprar no mínimo 8 rolos, né? Então, alternativa letra C, ok? Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2. Considerando-se o conjunto Z dos conjuntos inteiros e que conjuntos racionais tal qual dos números, seguinte não pertence ao conjunto Z união Q menos Z interseção Q, né? Então temos a alternativa A, B, C e D. Então veja só, né? Então ele quer saber qual dos números seguintes não pertence ao conjunto, não pertence a esse conjunto, né? Então alguém daqui não pertence a esse conjunto, a união desse menos a interseção desse. Então nós temos aí, né? Então, Z união Q menos Z interseção Q é Q menos Z. Então, veja só, se eu unir os números inteiros Z e Q, né, menos Z interseção Q, né, Z interseção Q são os números inteiros, né? Ele menos esse é o próprio Q. Então, aqui vai sobrar apenas o Z, né, porque Z interseção Q é o Z. Então, Z união Q menos Z, né? Então, o que é a diferença de um conjunto? É tudo que eu tenho num e não tenho no outro. Então, o que eu tenho nesse e não tenho nesse é apenas o Q, porque Z interseção Q é Z, né? São todos números Z. Então, esse menos esse, o Z vai sumir, vai sobrar o Q. Então, eu tenho o próprio Q. Então, Z união Q menos Z interseção Q é o conjunto Q menos Z, né? Então, é tudo que eu tenho em Q e não tenho em Z. Então, o que são esses números, né? Então, o que é Q menos Z? Eles são os próprios números racionais não inteiros, né? Então, Z menos Q são números racionais não inteiros, né? É tudo que eu tenho nesse e não vou ter nesse. Então, são todos os números Z excluídos e somente os números racionais. Então, é por isso que eu tenho números racionais não inteiros. Então, quem são os números racionais não inteiros? De A, B, C, D, apenas a letra C, o zero, né? Então, zero é um número racional não inteiro, ok? Então, fica aí a alternativa letra C. Questão número 3, né?
escreva na forma de fração, na fração m dividido por n, a soma de 0,222 mais 0,2333. Então, veja só que aqui eu tenho uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta, né? Então, veja só. Esse aqui a gente já fez no exemplo, né? No exemplo anterior lá do assunto, né? Então, a gente vai fazer novamente, chamando esse cara de x e chamando esse cara aqui de x. Depois eu vou somar, porque ele quer na forma de fração. Então, somando, chamando esse aqui de x, eu vou ter x igual a 0,2222. Multiplicando ele por 10, né, porque isso é 2 repetido, vai ficar 10x igual a 2,222. Esse menos esse, agora, né? Essa equação menos essa equação. Então, vai ficar 10 menos x igual esse menos esse. 2,222 menos 0,222. Então, 10 menos x, 9x. E esse menos esse, 2. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 2 nono. Então, essa dízima é 2 nono. Agora essa. Então, chamando ela toda de x, eu vou multiplicar primeiro por 10, porque é uma dízima composta. Eu vou dar uma casa primeiro, né? Depois que eu transformar numa simples, aí eu multiplico por 10 de novo. Então, vezes 10 vai ficar 10x igual 2,333. Agora sim é uma dízima simples. Multiplica por 10 de novo. Então, vai ficar 100x e 23,333. Então, 2,333 vezes 10 manda uma casa para cá. Então, vai ficar 23,333. Então, agora é essa equação menos essa. Então, vai ficar 100x menos 10 igual 23,333 menos 2,333. Então, esses dois vai dar 90, né? E esses dois aqui vai dar 21. Não. Então, 23,333 menos 2,333 é 21. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 21 sobre 90. Ele quer a soma, né, dos dois em fração. Então, vou somar esse com esse. Então, vai ficar 2 nono mais 21, 90 avos. Então, tirando o MMC de 99, é 90. 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 2, 20. 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 21, 21. Então, vou conservar aqui o 90, né? 20 mais 21, 41. Então, o resultado é 41 sobre 90. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá? De hoje, e fique com Deus e até o próximo vídeo.